Boa noite, Brasil. Está começando o Jornal Nacional com Matheus Bonner e Gabriel Henrique. Boa noite. Olá, tudo bem? Pesquisa popular. Perguntamos ao povo brasileiro o que é hidrografia. Perguntamos ao senhor o que é hidrografia. Boa pergunta, viu? Não tenho a mínima ideia, viu? Hidrografia. Não todo mundo sabe, né? Por favor, perguntamos ao povo brasileiro o que é bacia hidrográfica. Bacia hidrográfica? Minha avó já teve isso aqui na bacia, junto com a hóstia. Hóstia? Osteoporose. Eu acho que não é bem assim, né? Por favor. Boa tarde. Não. Nós estamos realizando uma pesquisa brasileira. Estamos querendo saber do senhor o que é bacia hidrográfica. Não. Então o senhor não sabe? Mas passou aqui hoje? Não. Pelo visto ele não sabe, né? Um minuto de sua atenção, por favor. Pois não. Perguntamos a você o que é hidrografia. Hidrografia? O estudo das águas, não? Mais ou menos. O que é hidrografia? Ô bichinho, fala a verdade. Sei não. Pelo visto nem Jesus sabe, né? Perguntamos ao professor de estudos hidrográficos da FMG e ele nos informou a definição correta. Boa noite. Agora eu vou falar a definição correta de hidrografia. Hidrografia é a parte da geografia que trata das águas, sejam elas correntes, paradas, oceânicas ou subterrâneas. É importante considerar de início a água que provém da atmosfera. Ao entrar em contato com a superfície, a água das chuvas pode seguir 3 caminhos: escoar, infiltrar no solo ou evaporar. Reportagem especial. No coração do Brasil, em meio a bacias hidrográficas, águas cristalinas, cachoeiras exuberantes e o contato do homem com o lobo-guará. 3 horas de caminhada dentro da mata densa. O caminho não é fácil, mas vale a pena pelo espetáculo hidrográfico. No meio do caminho, uma surpresa. Encontramos um lobo-guará, mas ele não se intimida e come na nossa mão. Uma sensação única, inexplicável. Os tipos hidrográficos do lugar são riquíssimos. Águas cristalinas e uma exuberante cachoeira. No meio da floresta, algumas plantas raras. O instrutor dos Estados Unidos nos explica a utilidade. The books on the Os table. cientistas descobriram que essa planta pode ser a futura cura para a AIDS. Por isso ela vem sendo extinta nos últimos anos. I never stop the music. The books on the table. Never stop the music. Ele me disse que a fruta Itaipé é muito apreciada pelos nativos da região. E eu vou experimentar para ver o que eles comem. Um gosto forte, da terra mesmo. Diferentes formas de vida habitam esse local e mostram que onde o homem ainda não pisou, existe alguma natureza. Confira agora a entrevista com o professor Adadilson, da Faculdade Asa de Brumadinho. Estamos aqui hoje com um convidado muito especial, o professor Adadilson, da Faculdade Asa de Brumadinho, e ele irá responder a várias perguntas dos nossos telespectadores. Bom dia. Bom dia. Qual o risco de ter poço ou fossa um próximo do outro? A diferença é que o poço é a fonte de água potável e a fossa é o despejamento dos detritos. Então, a fossa pode contaminar os lençóis freáticos, contaminando, consequentemente, os poços. Mas tem um tipo de fossa segura, que é a fossa séptica, que ela transforma os detritos em micro-organismos minerais. E o que é uma bacia hidrográfica? A água que cai das chuvas nos relevos mais altos, esses relevos servem de dispersão de água. A água cai e vai descendo para as partes mais baixas, formando essas bacias. Toda a água converge por ela, seja no subsolo ou pelo solo mesmo.
o volume de uma bacia vai depender de vários fatores, inclusive do clima. Por exemplo, onde o clima é árido ou semiárido, costuma ter rios temporários que secam na época da estiagem. Então, tá aí mais uma questão respondida. E o que essas bacias podem interferir no ambiente? Bem, a água é um agente modelador de relevo, né? Para começar. E as águas que correm pelas vertentes do rio promovem a erosão. Elas também levam sedimentos para outro rio, lago ou oceano. E as próprias bacias podem mudar, pode haver escorregamento de terra, pode haver sulcos, aumento do nível urbano. Isso tudo altera a quantidade de água que se infiltra no subsolo. Pode diminuir ou aumentar a quantidade de sedimentos que vão para outros rios. E isso pode provocar até o assoreamento. Então, o que é assoreamento? Assoreamento é o preenchimento de sedimentos nos lagos, rios, numa represa, numa zona portuária. Enche de sedimentos. E o que quer dizer regime? Regime é a variação da quantidade de água de um rio durante o ano. Se o rio depende das águas da chuva, é fluvial. Depende da neve, é nival. Do derretimento das geleiras, é glacial. Mas pode ter também regime misto, que o rio depende de mais de uma fonte d'água. Isso acontece muito no Japão. E por que ocorrem inundações em várias épocas do ano? É porque o leito menor dos rios, chamado calha, não aguenta, não suporta o tanto de água. Não, isso mesmo. Então essa água vai para o próximo nível do rio, que é chamado de várzea. E então construir casas, pontes na área da várzea quer dizer risco, porque na época das cheias com certeza a água vai atingir ali. Então tá aí mais uma questão respondida. Como os humanos podem tirar proveito dessas bacias hidrográficas? Além da navegação, elas são usadas para a irrigação da agricultura, fornecimento de água potável, e nos rios onde há um grande desnível ao longo do seu leito, pode fazer barragens para a produção de hidroeletricidade. E nós tivemos aqui uma pergunta do internauta, o João, do Rio de Janeiro, e ele está perguntando, o estudo da hidrografia abrange também os lagos? Por que disso? Abrange sim, apesar dos lagos não terem nascentes, né? Eles são depressões preenchidas por águas. E essas depressões podem ser provocadas por vários fatores. Um exemplo é os movimentos tectônicos. Só que em territórios de estrutura geológica antiga, como o Brasil, é comum essas depressões estarem cheias de sedimentos. Então, encerro o nosso jornal por aqui e obrigado pela sua presença. De nada. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para toda a região do Barreiro. Alô pai, alô mãe, Nelson lá, muito gente boa. E também um abraço para a Cidinha. Meu amor, eu te amo. Jornal Nacional, termina por aqui. Fique agora com o programa do Bolso. Boa noite. Boa noite. The books on the table. Cientistas descobriram. Eu não consegui não, velho. Ação única, inexplicável. Ai, meu Deus. Vai pro erro! Reportagem. As horas que ele riu que ia falar inicial. Essa reportagem inicial. Bom, É tipo assim, velho. Aí você a gente pode falar da entrevista do cara lá do professor. Que é isso, mano? Esse vai pro erro, velho. Esse vai. Como é que fala? Ai, que merda. Perguntamos ao professor de estudos hidrográficos.